E vamos começar mais uma live aqui do G365, uma live especial que a gente está fazendo hoje, chegando aqui em São Paulo, em Alphaville. Estamos aqui acabando de chegar, paramos aqui no posto, onde o pessoal cedeu um pequeno espaço para a gente poder fazer essa live com vocês nessa manhã de sexta-feira. Hoje quem vai falar com vocês e trazer palestra para vocês é o nosso amigo Alessandro, Ale Fonseca. E aí, Ale, tudo bem? Você que está chegando no YouTube, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e também não deixe de inscrever aí no canal. Ative o sininho aí para você receber as notificações. E vamos para cima. Ale, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, meu amigo. Aê, bom dia, meu povo, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais um encontro aqui no G365. Para você que está chegando pela primeira vez, nossas boas-vindas, nossa gratidão. Que você aproveite bem e continue conosco. Convide aí as pessoas que você sentir falta aqui dessa palavra, dessa mensagem. Para que, se você ainda não assistiu outros vídeos, convido você a ir lá atrás no canal do YouTube. Cada membro aqui, fez uma entrega fantástica. Com certeza algo vai encaixar aí com a sua vida. Então, você que está no YouTube, você que está aqui no Zoom, tá? Você é muito bem-vindo, você já faz parte desse time. Estou aqui com o meu amigo Milton Ricardo, a gente acabou de chegar em Alphaville, para um final de semana maravilhoso, e a gente não pode deixar de fazer aquela entrega do G365 às 6h05 da manhã. Eu sou Ale Fonseca e eu estou aqui para te fazer uma pergunta. E aí, você está querendo mordomia, Está folgado? Olha só que interessante, né? Como alguns termos, eles se tornam pejorativos e às vezes a gente começa a criar crenças que limitam a gente a aceitar algumas verdades e alguns princípios valorosos. Tá querendo mordomia, tá querendo folga, quer que os outros te sirvam, você tá se achando tá com o rei na barriga, tá se achando o centro das atenções. Aí a gente começa a associar o termo mordomia como daquela pessoa que acha que todas as outras pessoas são como garçons, uma bandeja para estar servindo aquilo que você deseja. Você pede, as pessoas servem. E na verdade, eu quero ressignificar esse termo para que você responda sim para essa pergunta. Sim, eu quero mordomia, sim. Mas, pelo contrário, eu quero mordomia para exercer um princípio que ele é chave. Para isso aqui que o G365 prega, que é gestão. Olha só, a gente fala de gestão e existe um princípio base por trás disso. Mordomia é o princípio base para a gestão de recursos. Quais são os recursos? Todos. Tempo, recursos materiais, financeiros, pessoas, recursos emocionais, espirituais. Uau! Princípio base para isso tudo, sim. Afinal de contas, o que é a mordomia? Vamos lembrar, primeiro, o que é um mordomo. Quando eu falo mordomo, tem alguma figura que vem na cabeça de vocês? Quem que é um mordomo famoso aí que alguém pode falar? Hein? Aquele mordomo que... Alfred. Alfred. Não é o Alfred Hitchcock, não, tá, gente? É o Alfred do Batman, do Bruce Wayne. Uau! E aí, quando a gente lembra do Alfred, ele é um ótimo exemplo. O Alfred, ele não é da família Wayne, em termos de sangue. Mas ele serve a família Wayne, que é uma família bilionária, cheia de recursos. E ele cuida de todos os bens, de todas as propriedades e também da família Wayne. Aliás, foi ele quem cuidou do Bruce Wayne, do Batman. Inclusive, ele sabia, era um dos poucos que sabia o segredo do Bruce Wayne. Todos os acessos da mansão, o Alfred conhecia. Ele tinha acesso a todos os recursos. Ele conhecia a história da família Wayne, mais do que cada membro individualmente da família, da própria família. Então, todo o legado da família Wayne,
todas as heranças, toda a história, todos os recursos, todos os acessos, todos os segredos. Alfred conhecia. Por quê? Por que o Alfred entrou numa família que ele não pertencia em termos de laço sanguíneo, mas foi confiado a ele tantos segredos. Ele, sozinho, concentrava acesso, informação e conhecimento mais do que cada membro individualmente da família. Por que foi depositado nele tanta confiança? Pois é, o mordomo da família Wayne, aquele que cuida, aquele que é confiável, aquele que protege, aquele que presta conta. Ele não é o dono, mas ele cuida melhor do que o próprio dono. E ele faz aquilo que está entregue na mão dele, ele presta conta e ele multiplica, ele faz prosperar, ele investe, ele aplica bem os recursos. Olha só o papel do mordomo. Ele serve, ele está de olho nos efeitos de curto, médio e longo prazo de qualquer ação. Se o Bruce Wayne vai tomar alguma atitude irresponsável que vai prejudicar o nome da família Wayne, os bens da família Wayne, o patrimônio, o Alfred está sempre lá em cima. E olha só, está sempre lá em cima para dar um bom conselho, para poder dar um alerta, para poder mostrar uma direção, para poder fazer um ajuste. E nós fomos escolhidos para sermos os Alfreds daqui, desse reino, de um reinado. Sabe que a gente faz parte de um reino? Nós fazemos parte de uma nobreza. E simplesmente de uma nobreza daquele que é o criador de tudo que existe. Não é um reinado qualquer. Não é o feudinho. Não é um distritozinho. E também não é só um palácio na Noruega. Não. É na mansão das mansões, nas mansões celestiais. Lá tem o rei dos reis. Nós, como filhos dos reis, nós fazemos parte dessa nobreza. E o Criador de tudo que há nos confiou tudo aquilo que ele criou no natural, no sobrenatural, para que a gente seja bons dispenseiros, bons mordomos. Quem lembra da parábola dos talentos? É uma palavra que ela reflete muito bem, né, o princípio da mordomia. Então, o que o mordomo faz? Ele é aquele que exerce, que executa esse princípio maior, que é o princípio da mordomia. Ah, você está querendo mordomia? Estou querendo mordomia, estou querendo praticar mordomia, eu quero aplicar o princípio da mordomia na minha vida para ser um bom mordomo do meu pai, que é o criador de todas as coisas. E na parábola dos talentos, olha só quanta coisa a gente aprende, né? Foi confiado lá, conforme a capacidade de três escolhidos, 3 candidatos a mordomos, né? Vamos me candidatar a um mordomo. Então, houveram 3 candidatos. E conforme a capacidade deles, foi confiado talento, né? Nosso amigo José ontem falou sobre talento, sobre esforço. Então, foi confiado um talento, um dom, algo para ser, né, que ele recebeu de graça. Não como posse, mas para cuidar, para administrar, para frutificar, para multiplicar, para fazer aquilo que um bom mordomo deve fazer. Quem recebeu um talento, o que ele fez? Ficou com medo de perder, enterrou e na hora de prestar conta, devolveu só aquele talento. Né? O que recebeu 2 talentos, dobrou, o que recebeu 5 talentos também. Cada um recebeu conforme a capacidade. E quanto maior o talento que você recebe, maior a responsabilidade que você tem com ele. Olha só que interessante. No que recebeu 5 talentos, ele, como recebeu a maior quantidade de talentos, com a maior responsabilidade, ele foi fiel. E na hora de prestar conta, ele multiplicou e dobrou. Ele, além daquilo que ele dobrou, ele ainda recebeu aquele que o outro mordomo
não multiplicou. Aquele que ele não conseguiu ser fiel, aquilo que ele enterrou. Então, aquele mordomo que não exerce o seu papel de cuidar daquilo que lhe é confiado gratuitamente. Imagina as graças que você já recebeu na sua vida. Imagina as bênçãos. Imagina todas as curas, todas as libertações, tudo aquilo que... Olha só na história de cada um. Dona Neuza, olha para a sua história. Karine, Pedro. Não tem aqui quem não vai falar que já não recebeu a graça do Senhor, já não foi movido por esse favor do Senhor. Aquilo que recebeu gratuitamente. Olha as suas habilidades. Olha as coisas que você faz naturalmente com prazer, que as pessoas admiram, elogiam. O que você faz com tudo isso? Na hora de prestar conta para o Senhor, você vai falar o quê? Senhor, obrigado, eu só deixei quieto lá, achei que eu não merecia, achei que não era para mim. E aí, a hora que você vê do lado alguém recebendo em dobro, em triplo, e às vezes aquilo que era para ser para você vai para outra pessoa, você fica perguntando, mas por quê? Então, esse princípio, ele não está estático numa fotografia, só naquela palavra, não. Isso aqui lá reflete o que a gente vive no dia a dia. Responde muitas das perguntas que a gente fica assim, pô, mas isso não é justo, por que comigo? Por que com ele sim, comigo não? Você tem sido um bom mordomo? Você tem cuidado daquilo que você recebeu gratuitamente do Criador, do dono de todas as coisas, do Criador das emoções, então, aqueles sentimentos, aquelas emoções que você carrega, a sua capacidade de fazer gestão sobre isso, do Criador, de tudo que é material, da natureza, dos recursos naturais, minerais, vegetais, animais, monetários, de tudo aquilo que tem valor para o homem, para a humanidade, para o capitalismo, mas aquilo que tem valor muito maior dentro do sobrenatural, do espiritual, a saúde, as relações. Uau! E aí, o que você tem feito com isso? O princípio da mordomia, ele tem uma raiz forte dentro da palavra de Deus, mas você encontra dentro da cultura oriental, ocidental, milenar, de várias nações, na cultura chinesa, na cultura indiana. Se você for verificar em cada nação, em cada país, em cada história cultural, você vai ver que todas as manifestações dessas culturas, a hora que você vai na raiz, você vai ver que elas se encontram. Então, esse princípio da mordomia pode ganhar nomes diferentes, percepções diferentes, mas ele vai se encontrar no mesmo fundamento. Então, você aprende com ele a ser um bom servo, a ser generoso, entende a lei da semeadura e da colheita. Você aprende a ser um bom gestor. Algo que é entregue na sua mão, você aprende a ser um grande investidor, você aprende a multiplicar. Você pensa assim, não. Primeiro paradigma, né? Larga de mordomia. Você pensa que é ser folgado, é ser o centro das atenções, é não fazer nada e achar que todo mundo tem que servir. Paradigma errado. Isso é uma mentira que foi instalada que já te bloqueia para acessar um princípio nobre. E aí você fica com essa trava, né, da mordomia. Segundo, eu penso que a mordomia é um papel de servo, de garçom. Eu sou mordomo, eu sou aquele Alfred. Mas ele extrapola muito mais isso. Como é que você vai ser um bom líder sem ser um bom mordomo? Porque a base de ser um bom mordomo é você aprender a servir, aprender a fazer a boa administração de recursos. Recursos, por exemplo, no relacionamento, no seu casamento. Então, você faz uma boa gestão na hora de se relacionar com o seu cônjuge, gestão emocional, gestão
de identificar os papéis, de respeitar os papéis, de incentivar, de fazer aquilo multiplicar. Então, o mordomo ele tem aquele olhar construtivo de valorizar legado, de construir, sabe? Ele favorece. Me foi confiado pelo Criador do Universo para ser mordomo dele. Qual que é o legado dele? Tudo que ele criou. Olha só o legado que ele nos deixa através da obra que Cristo veio fazer para ser modelo, para ensinar o que é unidade, para ensinar o que é o amor, aquele amor altruísta, aquele amor ágape. Eu estou promovendo esse legado, eu estou multiplicando isso, eu estou sendo um canal para deixar isso aí fluir, ou eu estou travando, ou estou atrapalhando, ou estou distorcendo, ou estou sendo mais um agente destrutivo para essa obra. Ser um mordomo é o contrário, é você ser aquele agente construtivista, promotor. Eu sou promotor, né? Sabe aquele cara do marketing? Eu sou promotor da obra. Então, o princípio da mordomia, essa palavra tem que entrar e nos alegrar. Então, por exemplo, nós estamos prestes a fazer um evento, assim, um evento que tem tudo para ser disruptivo, mas se a gente não se apegar, se a gente não tiver firme em alguns pilares, alguns princípios, dentre eles o da mordomia, que vai nos ensinar a ter aquele espírito servidor. Vamos de mãos dadas, construir algo grandioso junto. O mordomo, ele entende que aquilo que foi entregue e confiado a ele, ele vai cuidar como se fosse dele. Você me confiou, beleza. Isso aqui que você pôs na minha mão, eu vou tratar como se fosse meu, como se fosse o meu filho, como se fosse o meu maior patrimônio, o meu maior bem. Mas eu não é para enterrar. Lembra da parábola lá? É para multiplicar, é para prosperar, é para fazer o legado, né, atingir novas gerações, novos horizontes, ele crescer, ele propagar no tempo, ele propagar no espaço, ele propagar pelas famílias, ele propagar nos corações. Então, foi confiado a isso. Então, se a gente pega algo, por exemplo, como isso aqui que a gente está unido, esse movimento diário, né, de estar ensinando, compartilhando, e dele nasceu esse evento, né, que coloca um objetivo. E se a gente imagina se todo mundo está em unidade, que é outro princípio valoroso que faz, né, que faz coisas impossíveis acontecer quando as pessoas se unem e se juntam, e, e entende que aplicando a mordomia como um princípio servidor, o servo, servo não é para ter um mestre, mas é servo para poder entregar o seu melhor de forma generosa, entendendo que isso vai estar sendo regido por uma lei da semeadura e da colheita, uma lei que vai gerar um retorno. Você pratica generosidade, você sabe que aquilo vai retornar, aquilo vai transformar, aquilo vai te libertar, aquilo vai alegar, a graça vai fluir. Sabe que a raiz da palavra graça é alegria, né? Então, quando você também, como você recebeu de graça, a graça e o favor, você também entrega de graça. Isso alegra, isso traz alegria, traz energia, isso liberta. Né? É uma promoção de algo positivo, sabe? Aquela corrente do bem. Né? E o nosso evento, inclusive, vai se tratar de net weaving, né? E esse termo está muito atrelado à generosidade. E é você, antes de ser um interesseiro pensando em benefício próprio, você vai ser interessante para cuidar do interesse do próximo, para ser um bom mordomo. A base do net weaving é você ser um bom mordomo. Olha aí. E é isso que a gente está promovendo. Agora, como é que a gente vai promover um evento daquele lá se a gente não estiver aplicando isso como time, nas nossas vidas? Então, a gente está de mão dadas com esse espírito servidor, com essa causa. Cara, isso aqui é um legado, eu vou promover, eu vou multiplicar. Eu sei que isso é comum. Então, imagina quantos projetos a gente não pode estar junto. Quantos negócios, quantos sonhos, né? Em duplas, em trilhos, talvez no grupo todo. Quantas coisas não podem ser multiplicadas disso aqui a nós juntos? E esse time vai crescer, mais pessoas vão aderir.
E disso aqui a gente não tem dimensão. Existe algo por vir que a gente não consegue calcular agora. Mas imagina o que nasce disso aqui, o que nasce lá. Se a gente aplica isso nas nossas casas, quanto isso se multiplica, o tanto isso frutifica, a gente tendo esse coração da mordomia. E aí, você está querendo mordomia? Estou sim. Estou querendo a mordomia como princípio, como valor, como atitude, como aplicação na minha vida, na minha casa, no meu casamento, no treinamento dos meus filhos, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, na decisão da roda que eu vou deixar de participar e daquela que eu vou passar a compor. Das mesas, das novas mesas que eu vou sentar, vou desfrutar, que eu vou aprender, que eu vou ensinar. Confiança é uma base para a mordomia. Eu não vou entregar algo para quem eu não confio, mas é só um teste. A mordomia testa a confiança e ela eleva o nível. Se você passa no primeiro teste, vai ser confiado algo maior. A capacidade aumenta. Lembra que é entregue conforme a sua capacidade? Aquele candidato a mordomo que recebeu um talento, ele poderia subir para o nível 2, depois para o 3, 4, 5, e crescendo. O princípio da ordem. Sabe? Era só ser fiel. Sabe? Corajoso. Lembra quando a Karine falou? Ter fé, ter coragem. Né? Live incrível que ela passou para a gente. Coragem, fé, confia, obedeça, seja fiel. Aí você vai para o próximo nível, depois para o próximo. A sua capacidade aumenta. E conforme essa capacidade, você vai receber. Se o nosso pai, se o dono de todas as coisas, o único dono de tudo, se ele der algo maior que a nossa capacidade, a gente não suporta. Então, isso está relacionado com a sua bondade, com o seu amor e com a sua justiça. Não é, ele não está te chamando de incapaz. Ele tá te pondo à prova. Porque ele acredita que você passa na prova, você vai crescer, sua capacidade vai aumentar. Então, tem um coração que entenda isso. Que entenda esse fluxo, esse princípio. Para de ter aquele coração que fica comparando com as pessoas, que fica julgando, ou que fica minimizando a si mesmo, ou que fica com inveja, achando que o outro não merece, que fica distorcendo tudo, sabe? Aproveita esse mergulho para aplicar esse princípio na sua vida, para se destravar de crenças, de mentiras que te enganam, que te fazem, que atrapalham tanto o seu relacionamento com as pessoas, consigo mesmo, com o seu pai que te ama e te conhece por completo. E pelo fato de ele te conhecer por completo, ele entende o que você suporta carregar. Ele entende aquilo que ele pode te entregar para você vencer, superar e crescer. A sua capacidade pode ser aumentada. Se entrega. Entrega nesse processo vai ser muito mais rápido do que você imagina. Vai ser muito mais poderoso que você pode calcular. Cada um aqui tem a capacidade de olhar para dentro de si, navegar dentro da sua história e lembrar tudo aquilo que lhe foi confiado como talento. E vai pegar cada uma dessas coisas, vai saber aquilo que você foi fiel, aquilo que você investiu, aquilo que você enterrou. Se você fosse prestar conta nesse momento agora, vou fazer um pause, pá, pausei o vídeo. E cada um aqui agora está no momento diante do dono de tudo, do dono que te confiou todos os seus talentos em cada momento da sua vida. Você está diante dele agora. E aí? Você vai prestar conta. Isso aqui eu enterrei, dou de música, para música, para arte, para dança, para esporte, para oratória, para comunicação, para relacionamento, para negócios, para investimentos, para ouvir pessoas, para dar conselhos, para ajudar. Tantas coisas lhe foram confiadas. E o que você fez com cada uma delas?
Achou que não merecia, que não era para você, que não era para a hora, que era para outro, tinha pessoas melhores, que não era seu momento. Essas coisas passaram pela sua cabeça, é o momento de prestar conta. Pois é. A nossa história, lembra quando eu fiz aquela live do cemitério? Pois é. O cemitério é um dos elementos que está lá na nossa história, mas junto com o cemitério tem a biblioteca e tem também o museu. Tá? Aí você volta no passado, está lá na sua história. Algumas coisas ficaram enterradas, né, naquele cemitério, algumas histórias que foram escritas com aqueles erros que você comentou que você vai consultar na biblioteca, aquelas coisas que foram para o museu, aquelas coisas velhas, aquelas coisas que você vai visitar. Nenhum desses 3 lugares é para você ficar muito tempo, mas tem um objetivo para você ir lá fazer uma visita rapidinho, para cada um desses 3 lugares. E aí, quando você vai visitar, você vai ver o que você enterrou de talento, os erros que você cometeu, você vai repetir eles, né? Ou você vai ficar colecionando coisas velhas, você não vai se desapegar das coisas antigas, dos conceitos, das crenças que te amavam. Então, você olha para a sua história, você vai visitar, o que você foi fiel, o que você vai prestar conta daquilo lá. E aí você volta para hoje. Aí você tem uma bagagem, que você foi consultar. Ou o cemitério, ou a biblioteca, ou o museu, você consultou. Vem para hoje. O que você vai fazer agora? Você olha para o seu lado, meu amigo, está o tempo inteiro uma chuva de bênçãos, sabe? Se você se movimenta, você vai ver o quanta graça e o favor vai te alcançar. O que você vai fazer daqui para frente? Você vai dar novas desculpas? Vai continuar achando que não é para você, que não merece, que não é hora? Então é isso aí que eu te convido para poder refletir. E hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira a gente está fechando o mês de setembro. É um convite para um momento maravilhoso que a gente vive. Eu vou estar encerrando aqui agora, convidando cada um a refletir sobre temas, sobre o princípio da mordomia e como vocês vão responder essa pergunta. E aí, está querendo mordomia? Será que você ainda está com aquele velho paradigma da mordomia que você sempre carregou? Aí você fala, não, tem isso. Não quero folga, não. Ou você vai entender que isso é um princípio, é um valor que você vai adotar daqui para frente para poder mudar a sua maneira de fazer gestão de tudo. Entender que você não está aqui para ser dono de nada, se você quer passageiro, mas está aqui para cuidar, para fazer com que isso se multiplique, se torne um legado, para honrar um legado da família real. Então, eu quero me despedir aqui nessa manhã, abrir aqui para vocês estarem comentando. Espero que isso faça sentido, reflita, que a gente faz muito sentido para o momento que a gente está vivendo junto. Então, gratidão a todos.